Ei, meu amado, eu e você temos chamado a existência do quê? O Deus que chama a existência daquilo que não é, assim como se fosse. Ele olha para Abraão, Abraão não era, Abraão não tinha promessa, Abraão não era uma grande nação, Abraão tinha a fazenda que ele tinha saído da casa do seu pai. A Bíblia Sagrada diz que Abraão sai com a sua fazenda. Era o que Abraão tinha, a sua fazenda e o deserto. Aí Deus vai lá e chama Abraão e fala: ei, Abraão, sai da tua tenda. Olha as estrelas, Abraão. Aí Abraão olha as estrelas, aí Deus fala para Abraão. Parece até uma poesia, né? Deus fazendo uma poesia com Abraão. Ei, Abraão, sai para fora da tenda. Aí Abraão vai para fora da tenda. Olha para o céu. Aí Abraão olha para o céu. E aí, Senhor, estou esperando ver a tua face. Você me chamou para fora, vai aparecer. Não, Abraão. Eu quero te revelar um mistério, Abraão. Conta as estrelas, Abraão. Começa a contar as estrelas. Aí Abraão está do lado de fora da tenda contando. 1, 2. Senhor, não dá para contar. Eu estou perdendo a conta. Ah, é? Perdeu a conta, Abraão? Então pega agora um punhado de areia na mão. Aí Abraão junta um punhado de areia na mão. Aí Deus vai e fala: ei, Abraão, agora começa a contar os grãos de areia que está na tua mão. Senhor, é impossível. Assim será a tua descendência. Assim será a bênção sobre a tua vida. Assim será o impossível sobre a tua vida sendo transformado em possível nas mãos de Deus. Quanto mais impossível tiver na minha vida e na tua vida, mais eu e você tem que ficar feliz. Porque mais vai ter transformação de água para vinho. Mais vai ter rios abertos. Mais vai ter milagres sobre a minha vida e sobre a tua vida. Te calamanto e defaço, te calabra sub. Crente não pode ter medo de prova. Crente não pode ter medo de luta. Porque até no deserto, até no vale, até na luta, Deus envia escape e milagre. Racamanto e defaço, te calabra sub. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que depois que o profeta Elias pronuncia as palavras, depois que o profeta Elias bate o martelo e diz: ei, segundo a minha palavra não vai chover mais. A Bíblia Sagrada diz que ele passa a viver. Ele passa a viver aquilo que ele tinha profetizado. Aquilo que ele tinha proferido. Aquilo que ele tinha dito. Ele passa a viver. Será que eu e você não precisamos mudar um pouquinho a maneira que eu e você vamos chamar a existência das coisas na minha vida e na tua vida? Tem pessoas que vivem chamando o carro de uma desgraça. Tu vai andar em cima de uma desgraça. Tem pessoas que vão embora para casa e falam: vou eu para aquele furdunço. Tu vai viver num furdunço. Ei, meu amado, o que eu e você temos chamado a existência nesta noite? Tem pessoas que vivem... Hoje eu escutei a pastora falar, hoje eu fui levar a pastora para comprar algumas coisas lá para a loja dela. Eu estava indo lá para São Paulo com ela, nós estávamos conversando dentro do carro. E ela estava conversando comigo, contando que a ex-patroa dela ligou para ela. E ficaram conversando bastante. E aí falando de algumas pessoas que teve processando a patroa dela, algumas pessoas que ela não esperava, enfim, assuntos lá da firma onde ela trabalhava antes. E aí a pastora disse para mim assim: olha, eu não entendo, porque como pode uma pessoa falar mal do local ao qual ela depende? Ela depende que aquele local venha prosperar para que ela possa viver bem. Como que pode? Aí a pastora falou para mim dentro do carro: olha, o que eu não entendi, o que as pessoas ali tinham raiva de mim, elas tinham raiva de mim, uma por causa da minha função. Porque eu era inspetora de qualidade, eu tinha que ficar olhando tudo e tinha que ficar voltando para a máquina delas o que não estava bom. E outra que eu era evangélica. Então elas não gostavam. E eu sendo evangélico e tendo princípio evangélico, eu não aceitava que falasse mal do local ao qual nós estávamos trabalhando. Por mais que estava ruim, por mais que as coisas estavam difíceis, por mais que não entrava, por mais que não faturava o que precisava faturar, por mais que o salário não era o salário que todos gostariam de ganhar, mas era lá que nós tirávamos o nosso ordenado. Então elas não gostavam, porque eu não gostava.
Eu não gostava de escutar falar mal. Falava mal, eu repreendia, eu não gostava. Porque era o local ao qual eu estava ali, é o local onde eu estava trabalhando. Se você fica maldizendo o local ao qual você trabalha, ei, meu amado, pode ter a certeza absoluta, segundo a tua palavra, é que você vai viver. Por isso, meu amado, comece a abençoar o local aonde você coloca a planta dos teus pés, porque aonde você põe o teu pé é santo, é terra santa. Ei, aonde você põe a planta do teu pé é terra santa. Sabe por que às vezes não acontece? Não acontece um milagre na minha vida e na tua vida, porque eu e você não estamos chamando a existência como tem que ser chamado. Mas quando eu e você começar a chamar a existência como tem que ser chamado, quando eu e você começar a chamar de bênção, quando eu e você começar a chamar de bem-aventurança, quando eu e você começar a determinar o milagre, eu e você vamos viver Deus realizar o impossível na minha e na tua vida. Manto e decalabra sube. Até aquele dia tinha orvalho, até aquele dia tinha chuva. Porém a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que o profeta se levanta e diz: os anos que virão não haverá chuva, os anos que virão não haverá orvalho. E ele passa a viver. Ele passa a viver porque ele profetiza, ele determina em nome do Senhor. Ei, meu amado, é você que vai determinar em nome do Senhor Jesus Cristo a mudança no teu lar. É você que vai determinar a mudança lá no teu emprego. É você que vai determinar a mudança sobre a tua vida. É você que vai determinar sobre os teus caminhos. Chuva de vitória e chuva de bênção te alcançando. Porém, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Deus agora fala com o profeta. E quando Deus fala com o profeta é diferente. Quando Deus fala com o profeta é totalmente diferente de quando eu e você falamos com Deus. Eu e você falar com Deus é uma coisa. Agora Deus falar com o homem na terra é totalmente diferente. Quando Ele fala comigo, contigo, Ele usa a vontade permissiva dEle. Porque Ele permite algumas coisas na minha e na tua vida. E Ele usa a vontade soberana. Porque Ele é soberano. Quando Deus se levanta do trono dele para falar com o pastor Natan, quando ele se levanta do trono para falar com o obreiro, quando ele se levanta do trono para falar com o irmão, quando ele se levanta do trono para falar com o bispo, quando ele se levanta da terra para falar com aquele que aceita ele como o único suficiente salvador da vida dele, ele usa a vontade soberana, porque ele é soberano. E dentro da vontade soberana dele, ele usa a vontade permissiva. Sabe o que significa vontade permissiva? É Ele permitir sobre a minha e a tua vida algumas coisas. Agora o soberano de Deus é Deus falar, é do meu jeito e pronto, acabou. Não adianta. É do meu jeito e pronto, acabou. Vontade permissiva e vontade soberana. Porém, meu amado, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Deus se levanta do trono dele. E Deus fala com o profeta. A Bíblia Sagrada diz: depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, Elias. Vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está no Jordão. E há de ser que ali tu vai beber a água do ribeiro, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali venha te sustentar. Meu amado, o corvo come que tipo de alimento? Que tipo de alimento come corvo? Urubu. E que carne que é essa? É fresquinha? Mas não é, meu amado. Corvo, urubu, só come carniça. Carne que está em decomposição. Porém, os historiadores bíblicos dizem que a carne ao qual era levado para Elias era carne fresca. Os historiadores bíblicos dizem que a carne que era levada para Elias era carne fresca. Porém, a vontade foi soberana. A vontade foi soberana, a vontade foi de Deus, foi soberana. Tu vai beber do ribeiro e tu vai comer do corvo. É o corvo que eu vou mandar te alimentar. É o corvo que vai levar para ti ali alimento.
Eu me lembro de um testemunho de uma irmã, muitos anos atrás, essa irmã estava orando a Deus, orando a Deus. Irmão, quando Deus quer realizar o impossível, Deus ele não se importa de que maneira ele vai fazer, não. Deus ele não está se importando. Qual será a maneira e qual será o veículo que ele vai fazer para abençoar a tua vida, para ver você receber a vitória de Deus sobre a tua vida? Ele vai trabalhar e pronto. E ponto final. E ele não explica nada, não. E a Bíblia Sagrada diz que as coisas reveladas para mim e para ti são reveladas, e aquilo que é de Deus, e eu e você só vamos perguntar para ele lá no arrebatamento da igreja, lá na glória. Porém, uma irmã estava passando por uma dificuldade muito grande, e aí foi pregar numa igreja, e depois está pregando na igreja, depois está ministrando a palavra do Senhor, depois está ali fazendo a obra de Deus, porque quem faz a obra de Deus é surpreendido na terra, viu? Pode ter certeza disso. Fez a obra de Deus, você vai ser surpreendido. Hoje eu escutei um testemunho de vitória tremendo, tremendo. Escutei um testemunho de vitória hoje tremendo, e a minha vida tem vivido escutando testemunho de vitória, de pessoas que se dispõem a fazer o querer de Deus, e aí Deus vem e brada na terra. A irmã foi fazer lá e terminou de pregar, aí juntou os irmãos na igreja, conhecido da irmã, e falou: irmã, nós vamos levar você embora para tua casa, e nós vamos almoçar lá na tua casa. A irmã falou: Jesus. Só ela sabia que ela só tinha arroz em casa. E ela ficou com vergonha de falar: olha, irmãos, eu só tenho arroz em casa. Aí juntou todo mundo e foi para a casa da irmã. Sabe o que aconteceu? A irmã estava na casa dela, preparando lá, entrou para preparar o arroz. O filho dela veio correndo e falou assim: mãe, ó, voou um pássaro aqui, ó, e largou aqui essa sacola com esse embrulho aqui, ó. Sabe o que tinha no embrulho? Aqueles papel vermelho. Sabe aquele papel vermelho de açougue? E lá dentro tinha não sei quantos quilos de bife. O mesmo Deus que sustentou Elias, sustentou a profeta, a mulher de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Aí a mulher falou assim: não, filho, está errado isso aí. Pegou a sacola, foi lá no açougue. Falou assim: ô meu senhor, eu vim devolver isso daqui porque isso daqui estava lá em casa. Meu filho falou que... foi lá na casa da senhora que... Foi, mas foi mesmo. Entrou aqui um pássaro aqui batendo, assustando, tudo apavorado. E aí saiu se enroscando nessa sacola aí. E aí o pássaro não conseguiu... Para o homem, ele não conseguiu sair voando e parou na casa da senhora, então. Pode ficar para a senhora. É da senhora. Uma outra irmã estava orando na casa dela e chegou para os filhos e disse: olha, vocês entram dentro do quarto e vai orar. Porque não tem dinheiro para comprar pão. Entra no quarto, vai orar. Vai orar, vai falar com Deus. Aí colocou as criancinhas tudo lá no quarto para orar a Deus. Peça para Jesus pão. Peça para Jesus. Aí as criancinhas entrou dentro do quarto e começou: Jesus, me dê pão. Jesus, me dê pão. Senhor, me dê pão. Senhor Jesus, me dê pão. Senhor, nós queremos pão. Senhor... E a mãe está lá, na cozinha. E as crianças estão no quarto lá gritando: Senhor Jesus, nos dá pão. Sabe o que aconteceu? Está uns maloqueiros ali na vizinhança, parado, olhou e falou: o filho da crente está doido. Estão gritando lá: Senhor, me dá pão, me dá pão, me dá pão. Vamos fazer o seguinte: você tem quanto aí no bolso? Você tem quanto? Tem tanta. Vamos comprar um sacão de pão e vamos começar a jogar pão lá dentro. Eles vão achar que é Jesus que está dando. Meu amado, não importa como é que Deus vai fazer. O que importa é que Deus age na terra. O que importa é que Deus age na terra. O que importa é que Deus age na terra. Contei para os irmãos aqui numa outra ocasião que eu estava com um carro, eu acabei com um carro indo para a rádio, fazer programa de rádio. Eu tinha um Chevetinho 86, era a única coisa que eu tinha. Acabei com o carro indo para a rádio, colocava 6 pessoas dentro do carro e acabei com o carro. Aí quando o carro estava com o diferencial lá tudo moído, as rodas levantadas para cima na garagem, aí eu ia para a rádio a pé. Falei: não é porque eu não tenho carro que agora eu não vou, agora que eu vou. Colocava a Bíblia do braço e atravessava daqui do Maracanã até lá no Jardim do Estádio. A Rádio Nova União FM era lá no Jardim do Estádio, eu ia lá no Jardim do Estádio fazer o programa na rádio. Aí o irmão viu eu andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Aí Deus chegou para mim à noite e usou um profeta, um vaso, e falou assim: olha, é isso que essa semana eu entro em providência na tua vida. Eu falei: amém. Se tu disse que vai entrar com providência, Senhor, então é o Senhor, porque eu não tenho condições para arrumar. O conserto fica R$300 só de peça. Mas a mão de obra do mecânico, R$500. Eu não tenho condições, eu estou parado, estou desempregado, pagando pensão. Como é que eu vou fazer para arrumar esse carro?
Falei, sem condições. Novo na jornada, novo na caminhada, novinho na fé é uma benção, né?